estamos começando o programa Gestão em Foco. O tema de hoje é o papel da administração pública na sociedade. Os nossos convidados, Francisco Heidmann, PhD em Administração Pública. Obrigado, professor, por estar conosco. Obrigado pelo convite. Professora Patrícia Vendramini, doutoranda em Administração Pública. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Eles são professores do curso da UDESC ESAG, do curso de Administração Pública, que tem caminhado conosco, trazendo as informações, os subsídios, para que nós possamos analisar como estão as gestões, seja do município, do estado, do país, para que tenhamos subsídios para participar mais e melhor da vida pública. Professores, hoje voltamos a um tema importante. Nós já caminhamos até aqui com diversas informações para quem nos acompanha, e hoje acho que voltamos a pensar a administração pública como um todo. Mas a partir de primeiro momento, o que é essa administração pública, professor? Bom, a administração pública efetivamente é um campo de conhecimento e de prática. Nós aqui representamos mais o lado do conhecimento, a busca desse conhecimento a respeito de uma realidade, que são as administrações públicas efetivas, as que estão aí. E que aqui nesse programa tem o nome de gestão, né? Mas a administração pública é um campo tão antigo quanto a administração de empresas, mas tem uma história bem distinta, né? Ela é um campo necessário para a sociedade, porque esse lado do Estado, né, precisa ser administrado. E o Estado significa a organização política maior, né, dentro do qual nós todos estamos, né, enquadrados, por assim dizer, né, como cidadãos. Nós nascemos dentro de um Estado. O Estado é nosso, né, e esse Estado precisa ser administrado. Então, nós precisamos conhecer o Estado e precisamos conhecer a maneira de administrar esse Estado para o bem da coletividade. Quer dizer, o Estado está preocupado com as coisas que são comuns, aquelas coisas que são necessárias a todos. Em comparação, por exemplo, com o mercado está interessado nos interesses privados. Na medida em que cada um está buscando satisfazer os seus interesses privados, podem gerir problemas para a sociedade, porque eles não estão olhando para o todo. Então, se nós olharmos, por exemplo, a questão do meio ambiente, alguém que inicia algum negócio particular pode causar um dano à natureza, mas ele está numa lógica de competição e todos estão usando os mesmas regras da competição. Então, se não houver alguém interessado pelo bem comum e olhe para as consequências que aqueles particulares estão produzindo, a sociedade inteira pode sofrer as consequências negativas disso, né? E por isso, então, nós precisamos ter um corpo de pessoas preparadas para administrar esse bem comum, né? E também olhar para a realidade, o fenômeno da administração, e dar subsídios a essa administração pública. Se não tivermos essa figura do Estado olhando para o bem comum, estabelecendo as regras para esse bem comum, nós talvez nem chegaríamos aonde estamos, né? O caos já teria tomado conta. Ah, sim. Os gregos lá já tinham o conceito de polis, que é exatamente essa ideia, né? De algo comum, de algo que tente resolver para o bem de todos. É uma espécie de contrato social. Nós entramos, é a linguagem do Rousseau, né? Contrato social, que nós firmamos entre nós todos para formar esse Estado. As nossas regras, né? Para nossas regras de sobrevivência. Por mais que a administração pública seja tão antiga como a de empresas, ou a privada, vamos chamar assim, nós parece que até então parece que de uns anos para cá é que estamos mais atentos a profissionalizar, a bem gerir esse bem comum, o público. De até então parece que ela foi deixando de lado e com seus percalços. A administração pública, ou a capacitação dos profissionais que atuam na área, a ciência, teve vários momentos de alta e de baixa. Né? A própria história do Brasil em termos de profissionalização data de 1937. Só que isso se fortalece num momento, se enfraquece em outro, chegando a um momento onde há uma maior consciência, não só dos profissionais, mas de todos os cidadãos, da importância da administração pública, que talvez reforce essa necessidade de profissionalização. Mas o que a gente vê, Caio, é que
pelo Brasil ter sido refém muitos anos da própria ditadura, ele havia, de certa forma, um interesse sim em profissionalizar, mas para manter o status quo. Então a melhoria se dava dentro de alguns aspectos que não vislumbrava toda a sociedade ou a permanência de um corpo cada vez mais especializado para que o interesse público, né, o interesse fosse predominante. A gente observa, como eu falava no início do programa, nós já estamos caminhando com Gestão em Foco, já tratamos aqui de diversos temas e a gente vai observando que há um leque muito vasto dentro dessa administração pública que realmente precisa ser estudada, pessoas qualificadas, preparadas para darem conta dessa ordem comum, dessas regras, para que possamos bem viver e alcançarmos, né, a vida poder caminhar numa ordenada. Eu costumo dizer até que a administração pública é a mãe da sociedade. Se você quer saber o que acontece com a sociedade, acabe com ela. Né? O que a professora Patrícia estava levantando é bem real. Começou de fato lá no final da década de 30, houve alguns esforços na década de 50 que não tiveram sucesso. Na década de 60, com os militares tomando o poder, houve o Decreto-Lei número 200, que foi uma reforma administrativa também, e tivemos uma terceira que foi na década de 90. Agora, todas elas se caracterizaram, essas reformas, se caracterizaram por uma dimensão de máquina pública, de gestão. Por isso a palavra gestão. A palavra gestão traduz o conceito de management do inglês, que é uma noção de controle. Nesse aspecto, inclusive, há uma aproximação muito grande com a área empresarial, porque é a máquina em operação. Quer dizer, um especialista na área pública ou na área privada não é muito diferente, se ele está dentro da mesma especialidade. A diferença está no nível estratégico, no nível institucional, na esfera acima, a esfera política. A dimensão política no empresarial, você trabalha com consumidores, você atende consumidores. Na área pública são cidadãos. É diferente. Na área privada, quem tem o poder nas mãos não são as pessoas que estão trabalhando dentro das empresas para o mercado. São os donos das empresas, são os acionistas. Né? Na área pública é o próprio cidadão que é o senhor. Então o servidor público ele é duplamente cidadão e servidor de cidadão. Né? Ele tem que ter essa consciência o tempo todo para ele exercer bem esse papel. Mesmo quando ele está lá no nível operacional, ele não está trabalhando para um senhor que tem preocupação com sobrevivência no mercado. Ele está trabalhando para a cidadania, atender os anseios da cidadania. Por isso é importante que a cidadania seja trabalhada, né? Eu costumo dizer que assim como a eficiência não cai do céu, né? A eficiência é um conceito fundamental para uma empresa privada, né? Porque sem a eficiência ela não consegue sobreviver. Assim como ela não cai do céu, assim também a democracia, a cidadania não cai do céu. Então, na área pública, nós temos que lidar com cidadãos, e isso é democracia. Né? Chamar o cidadão a ser participante. Essa falta de participação do cidadão, por diversos motivos, né? Nós ficaríamos aqui, acho que horas, para analisar, até com a ajuda de um sociólogo, e talvez iríamos ainda muito mais longe. Né? Sem dúvida. Mas essa falta de participação, eu diria de motivação, não de interesse, mas de motivação, ela prejudica, né, essa essência da administração pública, porque essa ausência permite a falta de consciência de que trabalhamos para o coletivo e acabamos apenas obedecendo quem está ali no momento político? A gente cai numa roda viva, né? Cai por quê? Porque o cidadão... Porque parece que tem alguns riscos aí, né? Isso, o cidadão se habitua a alguém tomando decisões por ele. Sim, delega, né? É a nossa história, é a nossa história. Então, muito do que a gente tem até pregado, até quase catequizado no nosso curso, essa necessidade por fazer com que as pessoas tomem pé da sua vida, levando em conta que eles estão na coletividade, mas que eles acompanhem toda a vida as decisões políticas, né, que envolvem a nossa sociedade. Então, nesse caso, a gente precisa despertar para esses canais de participação que já existem, que já foi discutido aqui também, mas que a gente precisa deliberadamente reservar um tempo para isso, que é isso que o professor Heidemann diz. A democracia não cai do céu. Se você quer uma sociedade mais justa, você precisa se fazer ouvir. Então a gente tem que caminhar por aí. Sendo a nossa democracia, vamos chamar de recente, né? Nós somos novos, talvez estejamos engatinhando num processo democrático. É por isso também que a administração pública, essa essência de profissionalizar, de buscar estabelecer e buscar resultados, ela também ainda está
caminhando? Como a professora já trouxe aqui um período histórico, mas ela também ainda é recente. Os gestores que passam, né, a área estratégica que passa tão rápido, ela ainda está se amadurecendo? Olha, nós temos uma história muito cíclica, de altos e baixos. O fato de a gente ter consciência de que a democracia não cai do céu, de certa forma, é uma realidade muito difícil de você criar mecanismos, estratégias de mudança para produzir o contrário. É muito difícil. Isso só ocorreria através de um processo educacional, em que você começa desde a criança, fazendo ela participar, como um processo educacional em geral, né? Se eu quero que o meu filho seja uma pessoa de iniciativa, faça coisas, eu tenho que permitir que ela erre, eu tenho que permitir que ela quebre um copo, porque ela quer lavar a louça, né? Mas ela vai aprender com isso, porque eu estou dando chance, né? A mesma coisa é na área pública. Se nós começarmos desde pequeno a dar essa oportunidade para as crianças se envolverem, nós vamos criar uma tradição mais democratizante. Agora, eu não tenho assim não sou tão otimista, porque a cultura é uma camisa de força. Ela de fato ela tem um poder de conservação muito forte, uma certa cultura. Então ela vai se perpetuando. Então, se não houver alguma estratégia extremamente eficaz de começar lá no começo da vida, né, é muito difícil a gente desentortar a árvore torta, né? É muito difícil. Você fez uma comparação logo no início também, colocando o paralelo do público e do privado, a esfera estratégica, a esfera de decisões. Como fica a administração pública quando vamos comparar, não sei se está correto, essa esfera estratégica estaria com o prefeito, com o governador, com o presidente da República, que os seus 4 anos de gestão passam rápido. Essa mudança de 4 em 4 anos, ou no caso de reeleitos a cada 8, ela não prejudica essa estratégia pública? Aqui nós estamos vendo novamente o problema da quantidade e da qualidade da formação dos profissionais. Porque se nós tivéssemos quadros profissionais fortes, como por exemplo a Alemanha, os políticos alemães quase todos foram funcionários públicos. Eles passaram, na experiência de vida deles, por um órgão público. Então, quando eles são eleitos, eles vêm com uma outra visão a respeito da condução da sociedade. Então, nós precisamos realmente trabalhar muito esse lado, o lado da profissionalização, para que o nosso profissional também tenha orgulho de ser um administrador público e não fique aquela ideia negativa que quase todos os países têm, né? Uma ideia assim meia negativa a respeito do funcionário público. Mas o funcionário público tem que ter uma força interior, uma convicção do seu papel e fazer valer isso perante os políticos, porque o político de fato é passageiro. Mas o político, como ele não vem de uma sociedade que é democrática, né, profundamente democrática, ele vai perpetuar os valores que ele traz dessa sociedade, né? Então, aquilo que eu falava antes, né, se ele não teve aquela mudança lá na origem, ele vai trazer inevitavelmente essa mesma condição, né? Agora, a ligação entre a esfera política e a esfera técnica é uma relação que nós trabalhamos bastante. Nós usamos até um termo técnico, e a gente fala de dicotomia política e administração. Essa palavra a gente não gosta muito de estar usando em público, porque é uma palavra meio complicada, mas ela quer dizer que você divide em dois. No campo da administração pública, você não pode separar a administração de política. Simplesmente não pode. Só que essa política tem P maiúsculo. Né? Nós vamos fazer um breve intervalo, professor, e vamos voltar em seguida, voltando já a esse tema, então, falando sobre esses dois lados, a política com P maiúsculo e a administração pública. Afinal, a nossa participação na vida municipal, na esfera de tomada de decisões, de fiscalização e cobrança, também é política. E é a política saudável e necessária. Voltamos em instantes com Gestão em Foco.